Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde tentamos refletir e aprender sobre os ensinamentos de Jesus associado com estudos, pesquisas científicas, capítulos de livros da vida moderna. Para nós darmos início, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por mais uma vez termos a chance de aprender e refletir com os ensinamentos do Mestre Jesus, que saibamos ouvir com o coração e a alma, colocando em prática no nosso dia a dia, que assim seja. Muito bem, e para iniciarmos a nossa reflexão, vamos ler hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 25, versículo 25. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra, tendo medo. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita, receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contara apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica e há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transmitir no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões de inutilidade e de preguiça. Se recebestes, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria que seja a estrada a que te fostes conduzidos pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz dos teus esforços no bem. Porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Que assim seja. Que puxão de orelha que vem nesse texto, né? Um texto que nos faz refletir como muitas vezes nós podemos ser esse servo nessa vida que temos emprestado aqui na terra por Deus. Quantas e quantas vezes nós temos medos e receios de servir e de tentar com as nossas condições. Quantas vezes, mesmo sem verbalizar, nós pensamos, quando eu tiver tal situação de tempo ou de dinheiro, ou quando o meu emprego estiver mais tranquilo, quando eu estiver com a mente mais calma, quando eu faço. Procrastinação, preguiça, deixar para depois o que nós podemos começar hoje nas condições que não são as ideais, mas são as melhores hoje, porque o melhor dia para começar qualquer coisa que vai melhorar a nossa vida é o hoje, a única coisa que existe. O amanhã não aconteceu, o passado já não volta mais. Portanto, se nós ficarmos somente esperando o dia certo, as condições ideais, isso não vai chegar. Porque se a gente estivesse em um mundo já de perfeição, de equilíbrio, nós não precisaríamos passar por todas essas provas que estão neste nosso mundo de provas e expiações, né? E esse puxão de orelha que o Emmanuel nos dá, nos faz refletir. Quanto eu, o quanto você, o quanto nós estamos deixando para depois, procrastinando, deixando a preguiça tomar conta antes de fazermos qualquer coisa, seja no âmbito familiar, no âmbito profissional, uma conversa, seja no âmbito de trabalho, seja no âmbito de serviço ao próximo, para que os dons que Deus nos emprestou para esta vida
para este momento aqui na Terra, sejam multiplicados em favor de nós mesmos e daqueles que nos cercam. Colocar o talento para produzir mais coisas boas, colocar o empréstimo de Deus a serviço do mundo e da humanidade, o que inclui a nós mesmos. Tá bom? Muito bem. E dentro deste contexto lindo, nós hoje vamos trazer o nosso livro querido Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o tópico 3, Pequena História. Um dia, a gota d'água, o raio de luz, a abelha e o homem preguiçoso, chegaram ao trono de Deus. O Todo-Poderoso recebeu-os com bondade e perguntou pelo que faziam. A gota d'água avançou e disse: Senhor, eu estive num terreno quase deserto auxiliando uma raiz de laranjeira. Vi muitas árvores sofrendo sede e diversos animais que passavam, aflitos procurando mananciais. Fiz o que pude, mas venho pedir-te outras gotas d'água que me ajudem a socorrer quantos necessitam de nós. O pai sorriu satisfeito e exclamou: Bem-aventuradas sejas pelo entendimento de minhas obras. Dar-te-ei os recursos das chuvas e das fontes. Logo após, o raio de luz adiantou-se e falou: Senhor, eu desci e encontrei o fundo de um abismo. Neste antro combati a sombra quanto me foi possível, mas notei a presença de muitas criaturas suplicando claridade. Venho ao céu rogar-te outros raios de luz, que comigo cooperem na libertação de todos aqueles que no mundo ainda sofrem a pressão das trevas. O pai contente respondeu: Bem-aventurado sejas pelo serviço à criação. Dar-te-ei o concurso do sol, das lâmpadas, dos livros iluminados e das boas palavras que se encontram na terra. Depois disso, a abelha explicou-se: Senhor, tenho fabricado todo o mel ao alcance de minha possibilidade, mas vejo tantas crianças fracas e doentes que venho te implorar mais flores e mais abelhas, a fim de aumentar a produção. O pai, muito feliz, abençoou-a e replicou: Bem-aventurada sejas pelos benefícios que prestastes. Conceder-te-ei novos jardins e novas companheiras. Em seguida, o homem preguiçoso foi chamado a falar. Fez uma cara desagradável e informou: Senhor, nada consegui fazer. Por todos os lados encontrei a inveja, a perseguição, o ódio, a maldade. Tive os braços atados pela ingratidão dos meus semelhantes. Tanta gente má permanecia em meu caminho que, em verdade, nada pude fazer. O pai, bondoso, com expressão de descontentamento, exclamou: Infeliz de ti, que desprezaste os dons que te dei, adormeceste na preguiça e não fizestes. Os seres pequeninos e humildes alegraram meu trono com o relatório de seus trabalhos, mas tua boca sabe apenas se queixar, como se a inteligência e as mãos que te confiei para nada valessem. Retira-te. Os filhos inúteis e ingratos não devem buscar minha presença. Regressa ao mundo e não voltes a procurar-me enquanto não aprenderes a servir. A gota d'água regressou cristalina e bela. O raio de luz tornou aos abismos brilhando cada vez mais. A abelha desceu zumbindo feliz. O homem preguiçoso, porém, retirou-se muito triste. Que assim seja. Que texto que completa brilhantemente esse trecho do Evangelho sobre o qual nós refletimos, né? Este texto de Neio Lúcio mostra as pequenas criaturas ou seres ou forças criadas por Deus indo prestar contas do serviço que prestaram, mesmo que minúsculos. Quantos ml de mel uma abelha produz na vida? Quanto um raio de sol consegue iluminar, considerando todos os dias que temos escuridão? O quanto uma gota de água consegue matar a sede?
de seres, mas a soma dos esforços de cada gota, de cada raio, de cada abelha faz o mundo girar, a beleza acontecer, a força de Deus surgir no mundo e nos amparar a todos, crescendo e servindo. Por isso, cada pequena gota, cada pequeno raio, cada pequeno ser, cada pequena abelha, fazendo o seu pequeno esforço, somados, se tornam uma multidão que faz o bem no mundo, refletindo o amor e a beleza de Deus. E aí vem o homem preguiçoso conversar com Deus. O homem preguiçoso que vem relatar que não conseguiu fazer nada porque o mundo é muito difícil, porque o mundo é cheio de trevas, foi muito traído, é tudo muito complicado, muitas dores, muito medo, muito tudo de ruim. Que é a verdade para todos os seres da terra. Isso não é exclusivo e mesmo assim Deus nos deu inteligência, capacidade de aprender, de lidar com situações, de ser flexível, de aprendermos novos caminhos e convivermos uns com os outros, multiplicando os pequenos esforços entre nós, seres humanos, para sermos melhores, para fazermos um mundo melhor. E aí Deus fala com ele: meu filho, eu te amo, mas volta e aprende a servir. Enquanto você estiver inativo, preguiçoso, procrastinando o aprendizado e o que precisa ser feito, não volte e continue se esforçando para servir e aprender. E a reflexão fica pra gente. Quanto nós estamos sendo preguiçosos ou procrastinadores em nossas ações e atitudes de vida? O quanto estamos deixando os talentos que Deus nos deu apodrecerem inutilizados, entre aspas, porque nós estamos muito focados no pontinho preto, no meio daquele tanto de branco que existe ao nosso redor, né? Ou será que nós estamos com receio só porque estamos focados na preguiça, né? E aí cada um tem que fazer uma autoanálise, dar o seu melhor e como Deus instruiu ao homem servir, aprender a servir. Vai, renasça, reviva, aprenda a servir para depois falar comigo. Porque eu estou te dando todas as ferramentas para você fazer a multiplicação desses talentos na Terra. Que assim seja, né? Que possamos fazer essa nossa parte. E para finalizarmos essa reflexão de hoje, eu trouxe um artigo científico cujo título é o seguinte: Diferenciando os procrastinadores uns dos outros. Uma análise de cluster. Esse artigo científico ele foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Cognitive Behavior Therapy, que quer dizer terapia cognitivo-comportamental, no ano de 2015, pelos autores, o primeiro autor, Alexander Rosenthal, e o último autor, o Pel Keibring. Bem, esse artigo científico, ele fez algo bem interessante. Ele avaliou a procrastinação, o deixar as atividades para depois, em uma população de pessoas que buscaram ajuda para tratamento. Foram um total de 710 pacientes avaliados e esses pacientes foram então avaliados de acordo com o grau de procrastinação, algo que até então ainda não tinha sido feito. Ele dividiu esses procrastinadores em 5 níveis diferentes de procrastinação. Desde aquele que procrastinar, que lembrando a todos, é deixar para depois o que a gente pode começar a fazer hoje, né? Ou seja, nunca começar a tarefa que precisa ser feita. Então, essa procrastinação, ela foi dividida em 5 níveis, desde o leve até o grave, né? Sendo que no grau grave depressivo, na verdade, esse grau de procrastinação grave depressivo, que é o 5º grau mais elevado, correspondeu a aproximadamente 11% de todos os 710 pacientes.
e esses são aqueles que precisavam de um tratamento, inclusive, né, sugere-se acompanhamento com psiquiatra, se for necessário medicamentos, porque está associado com depressão, está associado com outros fatores e outras doenças. Mas as dicas para procrastinação é estabelecer, para vencer a procrastinação, a preguiça, é estabelecer metas, fazer organização em agendas, escrever o passo a passo do que vai ser feito, fazer e iniciar e terminar uma tarefa, mesmo que pequenina, como sendo um primeiro passo, porque aí a gente dá o primeiro passo, aí se sente recompensado porque finalizou pelo menos aquele e criamos coragem para o segundo. E assim, passo a passo, uma jornada inteira de milhares de passos é feita, né? Então, que a gente tenha iniciativa, organização. E é claro, meditação, auxílio, conversas e coisas que te fazem bem, como às vezes entrar em contato com a natureza, a água, né? Ter os momentos até mesmo de descanso produtivo, mas não exatamente de deixar para depois o que precisa ser feito, né? Esse é o problema, a preguiça, a procrastinação indefinida, tá bom? E com isso, nós ficamos com a grande lição no dia de hoje de vamos fazer a nossa parte, nos esforçar, porque Deus nos colocou aqui para multiplicarmos os nossos talentos através deste esforço que é de cada um e ninguém pode fazer por nós. E aí, se a gente fica só deixando para depois, amanhã a gente tem que voltar e começar tudo de novo, né? Que assim seja. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse evangelho bendito que nos ilumina, que os nossos bons anjos e mentores sejam muito abençoados e que aqueles que mais precisam na terra sejam amparados por essas falanges de amor e de bem, que nós possamos fazer a nossa parte sendo luz aonde formos. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.